Olá, estamos no ar com o nosso podcast Ciência e Vozes da Amazônia, participando desse mega evento que é a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, a 22ª edição desse evento agora em 2025. E hoje nós recebemos aqui com a gente no nosso podcast o reitor da Universidade Federal do Pará, Gilmar Pereira da Silva, e também a Andréa Cancela da Cruz, que é coordenadora geral de Ciências para o Oceano e Antártica do Ministério da Ciência e Tecnologia. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso podcast, é um prazer tê-los aqui com a gente. Obrigada, eu que agradeço pelo convite e pela oportunidade de poder estar conversando aqui um pouquinho com vocês e levar a ciência e o oceano para mais pessoas, para mais famílias. Obrigada pela oportunidade. Obrigado, é um prazer estar aqui dividindo essa conversa com a Andréa. Estamos muito felizes em poder falar aqui na Semana de Ciência e Tecnologia a partir da nossa universidade, a Universidade Federal do Pará. Tá certo, a gente começa esse bate-papo falando do tema desse ano da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que fala aí da relação entre o oceano e as mudanças climáticas. Vamos falar para o grande público, então, numa linguagem simples. Qual é essa relação? O que tem a ver o oceano com as mudanças climáticas, né? E tem afetado aí toda uma paisagem, o meio ambiente, a biodiversidade no mundo inteiro, né, Andréa? É exatamente isso. E não só a biodiversidade, paisagem, como o setor econômico, agrícola, farmacêutico. Então, eu acho que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, um dos objetivos é levar isso, a cultura oceânica é isso. É a gente, como cidadão, entender a nossa influência no oceano e como o oceano influencia o nosso dia a dia. E ele está mais perto e mais forte influenciando do que a gente imagina. Independente da distância do oceano, ele está ali todo dia, do nosso ladinho, e dando sinal: ei, eu estou aqui, vamos cuidar do que nos resta. As regiões, os biomas, todos estão conectados e estão influenciando diretamente o dia a dia, a meteorologia principalmente. A Antártica, você citou, por exemplo, o que acontece, os fenômenos meteorológicos que acontecem na Antártica vão afetar lá a casa do professor Gilmar. Os rios voadores, que o professor Gilmar conhece muito, estão sendo influenciadas pelas questões meteorológicas antárticas. As chuvas, as frentes frias, o trabalho da universidade, a ciência de qualidade tem que ser aplicada no processo decisório, no processo de elaboração, de priorização de políticas públicas. E mais ainda, se fazer presente nos municípios, nos estados, para que essa política seja aplicada e que seja de frente à realidade de cada região, de cada município. Então, esse é o nosso trabalho, o nosso papel aqui no Ministério, e levar esse tema, levar o dado científico, levar o oceano para dentro da casa de toda a população, de todo brasileiro. De todo brasileiro e da Amazônia também, né, professor Gilmar? Estamos aí às vésperas da COP30, esse mega evento aqui acontecendo, trazendo ciência e tecnologia para as pessoas, especialmente para as crianças, para os jovens, adolescentes, né? O papel da universidade, estando aqui, né, a Universidade Federal do Pará, que é uma das maiores do Brasil, é relevante demais, né, professor? É muito legal você falar da Andréa e o papel do Ministério da Ciência e Tecnologia nesse processo, esse sentido da ciência, né? Eu acho que é muito significativo. E a gente imaginar que a gente vive numa região que é cercada por água, né? A Amazônia, a gente tem o Oceano Atlântico, mas tem também os rios que se ligam ao oceano e que muitos deles têm até uma função oceânica também, porque a gente tem rios com maré, né? Os rios amazônicos, a água doce amazônica, tem vários rios que tem maré, né? Que, portanto, tem toda um papel de vivência com aquelas pessoas. As pessoas vivem em função dos rios, elas moram no lado dos rios, né? Tem música no Pará que diz que o rio é minha rua, porque é a rua mesmo, que as populações ribeirinhas habitam, não é, as margens dos rios,
e produzem, se alimentam dos rios, né? Produzem a partir dos rios, né? E a mesma coisa com a parte que vive nos oceanos, né? Então, a universidade ela tem um papel importante, que é o de dar sentido para essas ações, né? Fazer com que a ciência seja um instrumento que seja também de compreensão do senso comum, das pessoas do cotidiano. Eu acho que essa é a tarefa da Andréa, é a minha tarefa como reitor, é a tarefa da ministra da Ciência e Tecnologia, é a gente fazer com que a nossa fala seja entendida pelo maior número de pessoas. Porque do ponto de vista da pesquisa, da ciência, a gente já faz. E tem os nossos códigos, que são também importantes, mas esses códigos precisam ser traduzidos, né? Então, o nosso papel é de popularizar a ciência e fazer com que essas informações sejam apreendidas e compreendidas por toda a população. E a gente vê isso no dia a dia. Os problemas, os impactos da maneira como a gente trata os oceanos, como a gente trata os rios, os impactos são visíveis na vida das pessoas. Você pega uma cidade como Belém do Pará, que era cortada por rios, e que hoje muitos desses rios são esgotos, né? Então você não tem nas grandes capitais, que quase todas tinham um rio que passava, esse rio já não tem mais a função que tinha, que era uma função de servir de espaço de lazer, de alimento, né, de moradia, de convivência. Hoje, infelizmente, é um grande esgoto, muitos deles esgotos a céu aberto, e lastimavelmente, quando tem um impacto climático, acontece o que aconteceu no Rio Grande do Sul e que acontece em muitas cidades. Tá certo. Para encerrar, vamos falar aqui do evento, né, da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Como é que vocês estão aí analisando, observando esse contato? Como é que está sendo esse contato de vocês com essa garotada aqui, com todos esses estandes, com toda essa movimentação boa, bacana, né, de popularização, de informação da ciência e da tecnologia? Isso é cultura oceânica, né? Isso é conectar, é divulgar, é difusão. E é isso, trazendo a criançada, esses jovens aqui, eles entendendo, né, a importância do oceano, por que se fazer ciência, e muitos deles que vêm aqui são aqui de Brasília ou de regiões próximas, nunca chegaram perto do oceano. E eles dão uma aula de cidadania, eles dão uma aula de ciência pra gente. Então aí a semana acho que tem esse objetivo, né? É difundir a ciência e trazer esse ano especificamente o oceano para perto da gente, como tem que estar. MCTI firme e forte na COP30, então. Com certeza, a gente está junto sempre e só vamos. Esperamos vocês em Belém, então, professor. Ok, eu também, como a André, fico muito feliz e emocionado em ver as crianças aqui. Eu acho que é por aí que a gente vai começar a mudar o planeta, mudar a compreensão de mundo. Esses eventos, nós fizemos a SBPC em Belém o ano passado, e uma das coisas que a gente focou muito foi nas crianças, né? Porque elas não são o futuro, elas são presente, né? Elas estão aí e elas têm uma facilidade de aprender e de se envolver com a ciência, de fazer descoberta e de respeitar. Nós temos uma tarefa grandiosa, a Andréa sabe disso, que é fazer com que a gente acabe, ou pelo menos diminua o máximo possível com o negacionismo em relação à ciência, né? Nós precisamos dos saberes populares, eles são muito importantes, dos indígenas, dos quilombolas, dos extrativistas, mas nós temos a responsabilidade muito grande de fazer com que as pessoas respeitem a ciência, de que a gente não tenha o risco de ter alguém defendendo a não vacina, dizendo que as queimadas não impactam no clima e etc. Nós temos uma responsabilidade muito grande sobre isso, como cientista e como universidade, e que eu espero que a gente tem avançado muito, mas espero que a gente avance muito mais.